As provas do Enem 2022 estão chegando, você certamente está vivenciando picos de ansiedade, aquela aflição bem peculiar desse período. Em termos práticos, o que você está tendo são reações de medo, que é muito, mas muito comum de acontecer. No vídeo de hoje eu pretendo abordar esse tópico e trazer algumas sugestões ou orientações de como moderar essas sensações que tanto nos perturbam nas vésperas da prova e durante a prova. Sejam muitíssimo bem-vindos de volta ao canal. Eu sou Franklin Dubois, professor mestre doutor em psicologia e graduando em medicina pela Universidade Federal de Campina Grande. Aqui no canal eu já postei um vídeo tratando do mecanismo da ansiedade sob o ponto de vista fisiológico e destacando àquela altura que se trata de uma reação natural ou instintiva ao medo ou a uma situação potencialmente perigosa, danosa. Se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre esse assunto, o acesso ao vídeo vai estar aqui na descrição, mas nesse vídeo o foco é nas medidas que você e eu podemos adotar para atenuar os efeitos de ansiedade ou do nervosismo nas vésperas da prova e durante a realização da prova, na verdade, para tentar reduzir esse mal-estar, que a gente experimenta nesses eventos, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber e ter plena consciência é de que esse desconforto que você está passando agora é normal no sentido de que é comum, compartilhado por muitas pessoas. A prova do Enem é um evento importante que pode orientar a sua vida daqui para frente, especialmente nos próximos anos, e é uma situação na qual a gente deposita energia, esforço, expectativas. Nesse sentido, gera-se um certo medo da frustração dessas expectativas e isso é capaz de nutrir processos ansiogênicos. Então saiba que essa mão suada, esse pé mais suado do que o habitual, esse músculo involuntariamente se mexendo, tremendo na sua panturrilha, no seu rosto, isso é normal. São ocorrências derivadas da ansiedade. Todo mundo enfrenta esse tipo de coisa. Agora, claro, se esses sintomas de ansiedade estão comprometendo significativamente a sua vida, aí talvez seja o caso de você procurar uma ajuda profissional especializada. Mas afora esses casos mais dramáticos, todas essas manifestações corpóreas, e psicológicas são comuns. A primeira coisa que eu entendo que ajuda a moderar os efeitos da ansiedade em nós é ter se preparado bem, porque isso vai nos ajudar a confrontarmos os pensamentos catastróficos, pensamento de que o meu desempenho vai ser desastroso, e esses são feitos da própria ansiedade. Eu costumo pensar que esses são pensamentos da ansiedade que nos atordoam, mas a gente pode confrontá-los ou tentar confrontá-los com elementos da realidade. Ora, se eu me preparei bem, se eu simulei, se eu tenho entendido os assuntos em sua maioria, isso vai me trazer mais estofo no sentido de não dar tanta credibilidade a esses pensamentos da ansiedade, entende? Isso quer dizer que a gente não vai ficar tenso? Não, mas isso ajuda a minimizar o impacto da ansiedade na gente. Uma outra coisa, nas últimas semanas, não abandonem a sua rotina de atividades físicas. Eu sei muito bem disso porque eu enfrentei vários anos esse processo e no afã de tentar dominar todos os conceitos, dar conta de tudo, da imensidão de conteúdos, na verdade, que o Enem exige de nós, a gente quer aproveitar cada segundo nessa semana, nessas semanas finais. A minha dica, e eu fiz isso à risca, é não negligencie o aspecto da atividade física, porque ele tem uma capacidade enorme de trazer bem-estar, que é uma forma de se contrapor ao mal-estar da ansiedade. Então, nesse momento final,
a necessidade de atividades físicas se impõe muito mais fortemente. Não abandonem. Você não precisa fazer, caso você não queira, né? Ou caso você queira, exercícios todos os dias, mas pelo menos umas 2 ou 3 vezes nessas semanas, por semana, né? Nesse período que resta até a prova do Enem, faça, certo? Porque realmente tem um potencial ansiolítico muito presente e muito eficiente, digamos assim, nas atividades físicas. Outra coisa, neste momento, todo mundo já tem ou pode ter acesso a informações do local de prova. Então, se possível, vá antecipadamente até esse local para tentar se familiarizar minimamente, né, com o contexto lá, com a situação, e evitar passar perrengue no dia da prova por não saber exatamente onde é o seu local de prova. No dia da prova, se planeje para sair com uma antecedência razoável, sempre no intuito de não adicionar um estresse a um dia que já é naturalmente tão estressante. Mais uma sugestão: no dia da prova ou até mesmo na noite anterior da prova, todo mundo diz isso, mas isso faz realmente muito sentido, evite alimentos que fujam muito da sua alimentação habitual. Depois da prova, você pode empurrar o pé na jaca, se alimentar como lhe convier, mas antes da prova, tente se manter na sua rotina alimentar. Eu sei que todo mundo já intui essas informações, mas eu penso que é importante reforçá-las para que você não acrescente preocupações que são evitáveis, tá bom? Tem a questão fundamental do sono. É comum que na véspera da prova o seu sono fique mais agitado. Então, eu fazer isso e recomendo para vocês, no sábado à noite, tente procurar por amenidades, ver um filme, tentar espairecer a mente de alguma forma. O seu sono certamente não vai ter a qualidade, eu diria, habitual. Mas isso não significa que o fato de você ter um sono de menor qualidade na véspera da prova, isso vai se repercutir necessariamente em um mau desempenho no outro dia. Eu só diria, evitem se entupir de estudos até 10, 11, meia-noite do sábado. Isso não é produtivo. Isso é contraproducente. Naquele período antes da prova, quando a gente já está na sala aguardando a prova, aproveite para fazer algum tipo de exercício respiratório. Isso eu já falei até em outro vídeo. Quando eu estou nervoso, quando você está nervosa ou ansiosa, uma das reações desse fenômeno é você ter taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, né? Diante de uma ameaça, isso é necessário para enviar mais oxigenação para os músculos e você fugir daquela situação ameaçadora, digamos assim. Então, uma forma de tentar controlar a ansiedade, de fazer com que você volte para um nível de funcionamento menos agitado, é controlar a respiração. A gente já faz isso intuitivamente, né? Quando a gente está ansioso, essa respiração que tem uma amplitude maior ajuda a acalmar. Então, quando você exercita isso, você vai fazer esse movimento de forma controlada. Isso vai fazer sumir totalmente a sua ansiedade? Não, mas vai ajudando a diminuir a adrenalina, os hormônios que estão em profusão no seu corpo, agitando o seu corpo. Então, fazer esse exercício respiratório, se você quiser fazer alguma meditação, se sentir necessidade, baixe a cabeça lá na carteira, pense em outras coisas, em situações menos estressantes, mais leves, mais amenas, que isso tende a lhe acalmar um pouco mais. Mesmo fazendo isso, quando a prova vai começar, quando o fiscal informa que a gente pode abrir o caderno de questões, naturalmente a gente tem um novo pico de ansiedade, né? Um pico de adrenalina. Qual é a consequência, ou qual consequência isso pode gerar nos momentos iniciais da prova? Quando a gente está muito adrenérgico, a serenidade para raciocinar com calma fica perturbada, fica comprometida. Então aí a gente parte para as questões. A primeira questão,
a segunda, eventualmente a terceira questão não conseguir responder com convicção, há uma tendência de você ficar mais intranquilo, né? Desconfortável. Se isso permanecer, você pode fazer duas coisas. Ou você vai, dentro da sua estratégia de prova pensada, né? Digamos que seja a prova de matemática, vai folhear a prova de matemática em busca de questões mais fáceis, mais tranquilas de responder, porque à medida que você consegue responder essas questões, você vai iniciando um processo de confiança, de segurança na prova, até você se assenhorar da prova, digamos assim. Essa é uma estratégia que eu sempre utilizava. Ou se a sua ansiedade não baixar, né, a sua adrenalina não diminuir, mesmo assim, faça novamente exercício de respiração, tentando se controlar, se acalmar. Se ficar algo insustentável, insuportável, mesmo que a prova esteja no início, você pode pedir ao fiscal para ir ao banheiro. Nesse caminho você pode se alongar, fazer novamente exercícios de respiração, passar uma água no rosto. Isso tende a fazer diminuir, reduzir a sua ansiedade. Volta para a prova. Eu sei que é ruim essa sensação, é desconfortável, mas você precisa enfrentar a prova. Continua. Se durante a prova você tiver um outro pico insuportável, mas aí a minha recomendação é só deixe para ir ao banheiro quando realmente for algo que você não esteja conseguindo controlar, porque tem a questão do tempo mordendo o nosso calcanhar ali. Então, se novamente você tiver um pico de ansiedade incontrolável, vá ao banheiro de novo e refaça todo esse ritual no sentido de tentar atenuar a ansiedade. Bem, espero que essas dicas singelas possam ajudar vocês a atravessarem esse momento decisivo, importante, esperado, né, durante todo o ano, e que, apesar de ser ansiogênico, pode ser um evento de virada, né, na vida de vocês, de novos começos, enfim, de novos rumos, tá bom? Eu só peço novamente que quem não for inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha, porque isso me ajuda demais. Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.